Unidade temática, revisão do segundo bimestre. Conteúdo: o período de Marquês de Pombal na Amazônia. A crise do sistema colonial. Habilidades: conhecer as medidas aplicadas por Marquês de Pombal e compreender os impactos dessas medidas no social, econômico e político. Compreender sobre os movimentos nativistas e separatistas no período colonial. Olá, sétimo ano! Aqui estou eu mais uma vez para conversar com vocês sobre o assunto da nossa segunda avaliação. Vocês podem acompanhar comigo na página 1 da apostila de vocês, onde tem esse senhor aqui, mais conhecido como Marquês de Pombal. Eu sei que nas últimas semanas nós passamos revendo os vídeos, conversando sobre a nossa revisão, fazendo exercícios, e é justamente em cima disso que eu vim gravar este vídeo para vocês, em cima das respostas e dúvidas que eu percebi que vocês tiveram no nosso assunto. E ainda bem, foram poucas. Parabéns, sétimo ano, justamente por isso. Mas vou relembrar um pouquinho com vocês pontos cruciais para nossa prova, tá? Que vocês precisam saber e relembrar. A primeira é sobre o Tratado de Methuen. O que vocês precisam saber sobre o Tratado de Methuen é o seguinte: Portugal passava por uma crise econômica muito grande por conta de um tratado com a França, né? Então, uma medida de trazer, né, de novo essa economia, eles, mais uma vez, nós sabemos que dentro do processo de colonização, eles visavam muito a exploração das riquezas naturais que continham na região da Amazônia, que era essa matéria-prima, né? Então, o Tratado de Methuen, ele foi um acordo de troca entre Portugal e a Inglaterra, onde Portugal ele estaria fornecendo vinho e a Inglaterra forneceria tecido, mas vocês sabem que a gente usa muito mais tecido do que toma vinho, né? Então, a crise econômica que estavam tentando resolver só foi se aumentando. E dentro disso, a coroa intitulou um marquês chamado Sebastião José de Carvalho Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, para aplicar algumas medidas na região da Amazônia. E essas medidas é o que vocês precisam principalmente relembrar. Ele aplicou muito na questão da educação, né? Primeiro ele expulsou os jesuítas da nossa região, porque os jesuítas tinham um conflito muito grande com os colonos, né? Na forma de dominação da mão de obra indígena, né? Ele aplicou o diretório indígena. Eu percebi que vocês não lembraram o que era o diretório indígena, e esse é um assunto do nosso bimestre passado. O diretório indígena foi uma tentativa de transformar esse indígena em colono, do qual ajudaria na arrecadação de novos impostos, além de trazer o sentimento para o indígena de participação, né, no processo de colonização. Então, ele trazia medidas aplicadas na área do trabalho, na área da educação e no casamento interétnico. Eu percebi que a maioria errou a questão em relação ao diretório indígena. Então, voltem lá no diretório indígena, que está aqui na nossa página 5 do assunto do bimestre passado. Está até grifado aqui, ó, diretório indígena, que explica cada um desses processos, como foram as medidas dentro da área da educação, do trabalho e do casamento interétnico. Esse diretório ele foi uma das medidas aplicadas por Marquês de Pombal. Ele também intitulou que a educação deveria ser aplicada dentro da Carta Régia, do qual dizia que os indígenas não poderiam usar
o seu idioma, a língua oficial do Brasil seria a língua portuguesa, e só nisso todos deveriam ser alfabetizados e só essa língua deveria ser usada. Foi uma das medidas de grande relevância aplicada por Marquês. Outra, também visando a nossa região, é a criação do estado do Grão-Pará. Nós sabemos que, por conta da localização geográfica e das riquezas naturais, né, e toda essa preocupação com a nossa região, o estado do norte e nordeste do Brasil tinha uma interligação direta com a coroa. A gente vai até ver isso no próximo bimestre, de tão forte que essa ligação era, já no processo de adesão do Pará, né? Tanto que o nosso estado foi um dos últimos a aderir à independência do Brasil, justamente porque tinha essa ligação direta com a coroa. E muito está em relação a essas medidas aplicadas por Pombal, né? Ele colocou o irmão dele para ser o governante do estado, né? E aplicar medidas econômicas e sociais no nosso estado, muito de controle dessas riquezas naturais. Do Pombal, acho que a maior dúvida de vocês foi a questão do diretório indígena, as medidas aplicadas por ele. Então voltem na videoaula sobre o Marquês de Pombal e vejam com calma cada medida que ele aplicou, tá bom? E também consultem a apostila. Porém, mesmo com todas as medidas aplicadas por Pombal, o que crescia cada vez mais era o sentimento de descontentamento da população de um modo geral. É aí que nós entramos no segundo assunto da nossa prova, que é a crise do sistema colonial. Bem, os motivos. O motivo está justamente dentro dessa insatisfação que, por conta de Portugal estar com grandes dívidas, ele aumentava cada vez mais a carga de impostos para a colônia pagar, né? E a sobrecarga ficava cada vez pior e a população tinha grandes dívidas com a coroa e eles queriam cada vez mais se separar de Portugal. É aí que entra a diferenciação de uma revolta nativista e separatista, que a revolta nativista, no caso, ela é muito local, geralmente por motivos econômicos, que é o principal motivo do qual gerava a primeira insatisfação, como, por exemplo, pagar grandes impostos. Já a separatista achava que a solução dessa cobrança indevida de tantos impostos estaria na separação da colônia brasileira com Portugal. É por isso que eles queriam a independência. É aí que entra, por exemplo, revoltas como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a conspiração dos irmãos Suassunas, e tinha muito esse ideal separatista, separar a colônia brasileira de Portugal. Já as revoltas nativistas não, elas tinham apenas um descontentamento muito ligado à questão econômica. Vamos falar agora sobre as revoltas que nós estudamos. Eu não vou aprofundar, tá, em cada uma, eu vou dar as características gerais dentro do que eu percebi que vocês tiveram dificuldade e são pontos cruciais que vocês precisam sempre ter na cabeça, sempre relembrar e entender de uma vez por todas, tá bom? A primeira que nós estudamos foi a Revolta do Mascate, que aconteceu em 1710, foi uma revolta entre Olinda e Recife. O que aconteceu? Olinda e Recife eram dois polos comerciais, só que até a saída dos holandeses de Recife, ela ainda era menor que Olinda. Olinda era quem comandava. Então, quando os holandeses foram expulsos de Recife,
eles passaram a ter o sentimento de separação de Olinda também. E Olinda não queria aceitar de jeito nenhum. Foi aí que eles entraram em um grande conflito, até o governador decidir fazer uma demarcação. Não, olha, vamos separar sim, cada um vai ter sua autonomia econômica, sua autonomia geográfica, e vamos fazer de tudo para evitar o conflito. Foi mais ou menos isso que aconteceu na revolta do Mascate, tá? A segunda que nós estudamos foi a revolta da Vila Rica ou Felipe Santos, que também aconteceu em 1710, só que dessa vez ela aconteceu em Minas Gerais. Qual era a principal motivação da revolta da Vila Rica? Bem, Minas Gerais tinha um grande desenvolvimento da exploração do ouro. Eles passaram a explorar muito as minas. Então a coroa viu aí a oportunidade de extrair, lógico, quanto mais impostos, melhor. Afinal, Portugal estava super endividado, né? Então eles criaram casas de fundição e quem extraía ouro, outras pedras preciosas, eles, principalmente ouro, tá, gente? Eles eram obrigados a levar nessas casas de fundição que eram oficiais da coroa. Eles só podiam comercializar e derreter nessas casas de fundição, tá? E se algum deles comercializasse ouro sem o selo da coroa, era apreendido. E detalhe, a cada 5 barras de ouro que eles derretiam nessas casas de fundição, uma ficava para a casa de fundição como imposto. Então isso gerou um descontentamento muito grande também entre eles. É por isso que entra um líder chamado Felipe Santos, revolta da Vila Rica ou Felipe Santos. Exatamente, o líder da revolta levou o nome, mas infelizmente a revolta não foi muito para frente. Terminou inclusive com o Felipe Santos sendo executado, tá? A terceira, antes de eu passar para a terceira, Guerra do Mascate, Felipe Santos e a revolta dos irmãos Beckman, que nós estudamos no trimestre passado, elas são exemplos de revoltas nativistas, que são locais muito com a ideia do descontamento por algum fator econômico. Ela não vinha com a ideia de separar o Brasil de Portugal, tá? Agora já entra um outro momento, que são as revoltas separatistas. A primeira revolta separatista que nós estudamos foi a Inconfidência ou Conjuração Mineira, que aconteceu em 1789. O porquê que ela aconteceu? Por causa do decreto da derrama. O que era a derrama? Era o seguinte, cada região tinha que dar uma certa quantidade de ouro, mais precisamente era 1000 arrobas, digamos assim. Eles tinham que dar para a coroa como pagamento de impostos. Quem não conseguia chegar a essa quantidade, a coroa decretou que os soldados da coroa, né, estariam autorizados a invadir a casa desses mineradores e tomar os seus pertences como pagamento do valor em que eles não conseguiriam alcançar, que era obrigatório. No caso, o valor das arrobas, que ficou demarcado como pagamento de impostos para a coroa. Detalhe, né? O nome já diz, mas vou reforçar para vocês. Inconfidência Mineira, obviamente, aconteceu em Minas Gerais, tá, gente? E detalhe da Inconfidência Mineira tem um grande nome que, inclusive, nós comemoramos um dia comemoramos não, rememoramos, né? Esse nome tão importante. Diferente do que as pessoas acham, por exemplo,
ele não era o líder, tá? Mas ele foi usado como exemplo. Como ele era muito conhecido pela população, a coroa, né, resolveu pegar ele como exemplo de que não era correto a população, de um modo geral, ir contra os decretos que a coroa impunha na colônia, que no caso foi Tiradentes. Ele foi tomado como exemplo, foi executado, enforcado, teve o seu corpo dilacerado e colocado, espalhado pela colônia para servir como exemplo. A Inconfidência Mineira, assim como as outras duas que eu vou falar já para vocês, ela tinha muito o ideal reforçado nas ideias iluministas, que eram movimentos que estavam crescendo na Europa, que motivavam a questão da independência, da separação, e é por isso que elas são consideradas revoltas separatistas, porque muito além de estar insatisfeito com as cobranças indevidas, tinha muito a ver em querer resolver e achar que a solução estava na separação. No momento em que eu me separasse de quem estava me explorando, as coisas iriam melhorar. A outra revolta separatista que nós também estudamos foi a Conjuração Baiana. Qual o detalhe da Conjuração Baiana que é diferente de todas as outras revoltas coloniais que aconteceram? A Conjuração Baiana, ela é estritamente populista. Foi a população, diferente das outras que geralmente eram representantes da classe média alta, grandes empresários, grandes donos de terra, em que participavam das reuniões e queriam essas mudanças. Na Conjuração Baiana, não. Foi a população. O porquê? Antes, a capital do Brasil era Salvador. Quando a coroa decidiu tirar a capital do Brasil de Salvador e mandar para o Rio de Janeiro, todos os recursos que iam para Salvador simplesmente foram cortados. E o que aconteceu foi que a população ficou em grande miséria, passando fome, e eles saquearam muitos comércios, e eles perceberam que estava tudo errado e eles precisavam mudar essa situação. E também tinha muito a ver com a libertação dos escravos, os direitos humanos, os direitos sociais. Então, é por isso que a Conjuração Baiana, ela tem esse diferencial. Foi a sociedade, a população, a baixa população que movimentou toda essa revolta, tá? Diferente das outras. E, por último, a última revolta que nós estudamos foi a Conjuração dos Suassunas, que aconteceu em 1801, em Olinda também. Assim como a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, ela também vinha com a ideia de separação, fortalecida pelos ideais iluministas, que eu já falei para vocês agora há pouco, que mais uma vez via que a solução da grande exploração do qual a colônia brasileira passava estava na separação do Brasil de Portugal. Simples assim. Para eles, as coisas seriam resolvidas a partir dessa separação, a partir da independência do Brasil. Enfim, eu espero que tenha ficado tudo compreendido por vocês. Se não ficou, vocês podem acompanhar na apostila, tá? Na página 1 do assunto do segundo bimestre. Vocês podem acompanhar desde lá, ou voltar nos vídeos passados, ou deixar comentários na plataforma. Eu estarei disponível para tirar todas as dúvidas que vocês porventura ainda tenham. O momento de tirar a dúvida é agora, tá? Apesar de que eu percebi que o 7º ano foi muito bem nos exercícios, não teve tanta dificuldade. Eu fiz mais esse vídeo só para relembrar mesmo,
porque alguns detalhes passou batido, né? Mas qualquer ajuda, qualquer dúvida, deixem nos comentários, tirem as dúvidas de vocês antes do dia da prova, tá, gente? Qualquer coisa, estou por aqui e até a próxima.